No item C, a discussão é um pouco mais aprofundada, mas só que anote bem esses detalhes que nós usamos aqui, tipo que o A é 1, B é menos 8, C é 7. Os dois valores que anulam essa expressão são o 1 e o 7, e que o delta é 36, que nós vamos usar no desenvolvimento do item C e do item D. Bora lá! Lá da primeira parte desta videoaula, cujo link eu vou deixar aí na descrição, nós tínhamos uma preocupação no que diz respeito às raízes que têm índice par. O radicando tem que ser maior ou igual a zero, ou seja, x² menos 8x mais 7 tem que ser maior ou igual a zero para que tenha sentido em falar em domínio desta função f de x. Mas como analisar esse tipo de expressão? Daí que você tem que lembrar da teoria a respeito de função polinomial do segundo grau. Ou seja, nós temos que analisar o comportamento de x² menos 8x mais 7. E através desse comportamento, nós determinaremos quais são os possíveis valores do domínio dessa função. E da outra ali no item D também. Tudo isso passa pela determinação dos valores A, B e C. Então o A é 1, o B é menos 8 e o C é 7. Quando o A é um número maior do que zero, nós temos que o gráfico dessa função polinomial de segundo grau é uma parábola com a concavidade para cima. E daí vem a questão. O eixo x está tocando nessa parábola? Não está? Está tocando uma vez? Está tocando duas vezes? Onde posicionar o eixo x nesse esquema? Isso daí só pode ser respondido usando o delta. Lembra lá que eu falei para você guardar o valor do delta? O delta é 36. E 36 é maior do que zero. Isso significa que o eixo x vai atravessar esse gráfico da função em dois pontos. Você lembra também que eu pedi para você anotar os valores que são raízes da equação x² menos 8x mais 7 igual a zero? São exatamente esses pontos, esses valores. Aqueles que a gente consegue com os valores obtidos a partir da fórmula x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, sobre 2 vezes a. A gente já fez esses cálculos todos e determinou o 1 e o 7 como sendo os valores que anulam essa expressão. Isso quer dizer que também vão ser esses valores aqueles que são os zeros da função, ou seja, os valores que quando você coloca no lugar do x, a função se anula. Em outras palavras, o gráfico toca lá no eixo x. Quando o f de algum valor é zero, significa que o gráfico tem ponto em comum com o eixo x. O eixo y ele é perpendicular ao eixo x e ele tem uma intersecção com este eixo justamente para o x igual a zero, no ponto 0, 0 do plano. Como aqui nessa intersecção entre o gráfico e o eixo x nós temos o valor x igual a 1, então o zero está logo aqui para a esquerda. E o eixo y vai passar por ali. Logo, esse esquema aqui é válido. O que nós temos que determinar são os valores de x, tais que essa expressão seja maior ou igual a zero. E vamos notar o seguinte. Nós temos, antes dessa intersecção do eixo x com a parábola, valores que têm um certo comportamento. Por exemplo, se eu considerar o meio e projetar este ponto lá no gráfico da função e em seguida projetar no eixo y, nós teremos um valor que, independente de qual seja, é maior do que zero. Pelo esquema a gente percebe. Assim como se eu considerar um valor próximo de zero, só que negativo, eu projeto lá no gráfico da função
e depois projeto no eixo y e tem um valor maior do que zero, isso quer dizer que a função ela é maior do que zero para valores menores do que 1. Se a gente fizer essa análise para todos os valores que estão aqui à esquerda do 1, isso está acontecendo. No linguajar mais simples, a gente fala que quando o gráfico da função está para cima do eixo x, então nós teremos que a função ela é maior do que zero, o que vai ocorrer nesse caso todo aqui. Mas a gente pode então deduzir que para valores de x maiores do que 7 vai acontecer a mesma coisa. A gente projeta o ponto lá no gráfico, depois no eixo y, e nós vamos notar que o valor da função para esse ponto é maior do que zero. Logo, tanto para valores de x maiores do que 7, quanto para valores de x menores do que 1, essa função ela é maior do que zero. No que diz respeito ao 1 e ao 7, nesses pontos ocorre um anulamento da função. Então, nesse ponto que eu estou marcando aqui na cor amarela e nesse, nós temos o anulamento da função. E nós poderemos colocar esses valores no domínio da função? Sim, porque no caso nós temos que ter x² menos 8x mais 7 maior ou igual a zero. Em outras palavras, isso quer dizer que do 1 para a esquerda e do 7 para a direita, nós temos os valores de x que estão no domínio dessa função. E para os demais, o que acontece? Ora, para os valores que estão entre 1 e 7, nós temos que a função é negativa para eles. Por exemplo, se eu considerar esse outro valor aqui, o 2, projeto lá no gráfico da função. Logo em seguida, projeto ortogonalmente no eixo y. Independente de qual seja o valor da função, ele é negativo, a gente já consegue perceber por essa projeção. Então a função, lendo da esquerda para a direita, ela é positiva, se anula em 1, depois ela se torna negativa, se anula em 7 e volta a ser positiva. Para a gente, o que importa é que o domínio da função é justamente formado pelos valores de x que são menores ou iguais a 1 ou maiores ou iguais a 7. Fato que a gente escreve assim: domínio da função é igual x que pertence a R, ou o domínio da função é formado por todo número real que satisfaz a seguinte condição: x é menor ou igual a 1, ou o x é maior ou igual a 7. E aí está a resposta para o item C. E o que muda para o item D? Nós temos que essa raiz quadrada está no denominador da expressão. Isso significa que não pode ocorrer o anulamento, ou seja, esses valores 1 e 7 para o x, eles jamais podem estar no domínio, uma vez que anularia a raiz quadrada, e assim nós teríamos uma indeterminação matemática. Logo, a gente não pode deixar que esses valores estejam no domínio. Ele será então o conjunto formado por todos os números reais, ou seja, x pertence a R, tal que vale a seguinte condição: o x é menor do que 1 ou maior do que 7. Esse daí é o domínio. E assim a gente finaliza a construção do domínio para essas 4 funções especiais. Existem muitos casos e ainda até mesmo em termos de representação, nós poderíamos ter usado a notação de intervalos para representar esses dois últimos domínios, por exemplo, mas isso já é uma outra história que a gente desenvolverá numa outra videoaula. Se você gostou do conteúdo, considere deixar seu like, compartilhar com seu colega.
inscrever-se no canal. Até a próxima aula!